Oi, tudo bem com você? Seja mais uma vez super bem-vindo a mais um episódio do nosso Fretify Talks. Aqui a gente fala sobre logística, sobre tecnologia, sobre inovação, sobre o mundo empresarial, sobre consultoria, sobre questão trabalhista, tudo que envolve essa área do transporte que nos fascina tanto. E para nossa conversa de hoje, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Adriano, que é o CEO da Fretify. Tudo bem, Adriano? Sempre com a gente? Maravilhoso, Bia. Primeiro eu quero agradecer já de imediato a participação do João. Estou muito feliz, né, com a sua presença. Diferente dos outros, temos não só um cliente, mas um grande parceiro com a gente. Hoje a gente vai conseguir explorar coisas que talvez os últimos a gente não conseguiu no detalhe, porque agora é a ideia é que realmente ele mostre o dia a dia. Então vai ser interessante. É isso, cada episódio a gente traz ali, vai avançando um pouquinho sobre essas discussões e hoje vamos então detalhar mais sobre essa implantação da Fretify em uma empresa que é já uma empresa histórica de sucesso e que teve também grandes ganhos, eu imagino, com a Fretify e a Pormad. O João Luiz Wolff, que é o gerente de logística da empresa, está aqui uniformizado. Seja bem-vindo, João. Obrigado, fico muito agradecido aí pelo convite, né? Não esperava, mas... De surpresa é assim. Não, mas eu fiquei bem contente mesmo, né? E estamos aí para esclarecer e se tiver alguma coisa a contribuir aí. Tá pronto para ser sabatinado aqui? Brincadeira, João. Para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouco sobre a história da Pormad, né? Uma empresa que existe há muitos anos, no Brasil todo, e que nesses anos todos teve algumas transformações. Isso, é do interior do Paraná, né? União da Vitória, estamos sediados hoje, com mais de 38 lojas atualmente e crescendo. Ela iniciou ali em 1930 e alguma coisa, fazendo camas de mola, e ela veio se moldando com o passar dos anos, né? Passou pelas esquadrias de madeira maciça, portas e janelas, no auge da embuia, ali década de 70, 80, né? Nos anos 90 ela migrou para o kit porta-pronta, que era um mercado novo de engenharia, né? Até então era lojistas, varejistas, migrou para esse mercado de engenharia, onde passou a vender para grandes construtoras aí de todo o país, né? E agora, em 2014 para cá, ela migrou para o B2C, no modelo de atender o consumidor final, né? Pequenos pedidos a partir de uma porta. E hoje, como ela é líder, né, no segmento de kit porta-pronta, nesse mercado B2C ela identificou outras possibilidades, né? Então já está atuando nas Big Doors, que são as portas em ACM, portas em alumínio, esquadrias de alumínio também e PVC, né? Então vem se reinventando e adicionando mais produtos ao portfólio para atender melhor esses clientes. Hoje a Pormad, então, ela tem as lojas próprias. Um cliente que entra numa loja Pormad, o que ele encontra lá? É porta, são os acessórios? Explica pra gente, assim, visualmente, como se estivéssemos entrando em uma. Nós temos showrooms, né? Então, todos os nossos produtos são feitos através de pedidos, né? Então, é apenas um showroom demonstrando, temos todos os portfólio de produtos, né? Quando lança um produto novo, por exemplo, foi feito o lançamento das portas em ACM. É dedicado a um espaço nessas lojas onde eles fazem a instalação de pelo menos um modelo lá para o cliente literalmente pegar na porta, que a gente diz, né? Que o cliente gosta de sentir com as mãos. O brasileiro gosta de ver com a mão, né? Exatamente. Então, nesses espaços são showrooms, espaços de negociação, né? Mas a Pormad, ela atua muito dentro do canteiro de obras do cliente, dentro da obra do cliente. Então, a partir da hora que você entrou em uma negociação, o nosso consultor identifica o local lá, o endereço onde vai ser o empreendimento, inicialmente ele já faz uma visita, existe todo um aparato técnico aí, onde ele faz levantamento de medidas, situação de obra, orientação para os profissionais dessa obra, porque, por exemplo, nas portas internas, elas têm medidas padrão, né? É um produto padronizado devido à produção em escala, né? O vão da obra também precisa ser padrão, né? Então a gente faz toda é uma espécie de consultoria para esse cliente, para a hora que o produto, principalmente o produto chegar na hora certa e não ter nenhum atropelo, instalar e entregar o produto em pleno funcionamento para o cliente, né? É um serviço de venda bem customizado, exato, né? Exato, ele tem um ciclo aí entre você iniciar uma negociação até a entrega, em média, 6 meses. Claro. Assim, o ciclo completo. Às vezes você pega um cliente mais atrasadinho, assim, que já está na fase de instalar a porta, tudo dura menos. Mas se você pegar lá desde o início
quando eu estou erguendo as paredes. Já existe esse olhar desde Exatamente, antes. nós temos equipes de prospecção que visitam condomínios e tudo mais, eles conseguem pegar a obra nascendo. E o Adriano começou aqui a nossa edição falando que vocês são grandes parceiros, clientes. Como que começou essa parceria, Adriano? Salvo engano, 2021, foi isso, né, João? 2021, né? Na realidade, você vê como ele falou da prospecção, né? E quem conduziu esse projeto foi eu. Eu ainda estava na área de vendas, não era nem CEO da Fretify, ainda estava na área de vendas. E foi uma prospecção, a gente chama de outbound, né? Que é você pegar o telefone mesmo, identificar o potencial cliente e entrar em contato. Na época não era o João diretamente nessa frente, depois ele vai detalhar um pouquinho, né, como é que foi essa transição, mas era um outro gestor de logística que não atuava diretamente na gestão, na atuação, mas ele participava do processo e, né, atuava dentro da área. Já existia uma ferramenta, atendendo algumas frentes de operação logística lá dentro, não tão detalhado quanto o projeto que a gente tem hoje, então era uma fase de crescimento da Pormad em alguns nichos e, ao mesmo tempo, transição para outra solução. Então, a gente fez uma reunião online, normal, avaliamos a necessidade, a gente tinha muito viés, principalmente a editoria de fretes naquela época, era uma necessidade pontual, né? Como comprar, quer dizer, como contratar, como pagar e como gerenciar. Aí o tracking era uma necessidade também pontual e tinha algumas gestões de ocorrências que eram as primeiras dores, né? Então, a transportadora tinha alguns problemas de entrega e eles queriam gerenciar de uma maneira um pouco mais detalhada. Isso, aquela primeira fase. Uma outra frente que eles queriam atuar era na parte da frota própria, né? Então, uma transportadora interna lá dentro. E essa frota tinha necessidade de ser gerenciada um pouco diferente, né? Já existia um rastreador dentro da operação, eles controlavam o modelo de entrega um pouco diferente. E aí, como a gente tinha um app já lançado, tinha uma mudança interna para vir para uma estrutura um pouco mais digital de acompanhamento, com canhoto, comprovante, foto, evidência de entrega, comunicação com o motorista na ponta. Mas assim, a gente dividiu naquele momento e foi demorado, né? Porque, salvo engano, foi 8 meses de negociação. Você falou de 6 meses entre a tua prospecção e o fechamento. O de você, se eu não me engano, foi 8 meses. E daí, desde essa negociação, a gente teve inclusive a visita, né, na própria Pormad. E o que eu achei mais engraçado lá é que ela tá em dois estados, né? Ela no Paraná e tá em Santa Catarina ao mesmo tempo. E eu não sabia disso. E a visita em si foi muito mais para refinar tecnicamente o projeto, porque ainda não existia de forma muito detalhada aonde a Fretify ia entrar por primeiro. Uhum. Aí a gente definiu fazer o processo de tracking com as transportadoras e entrar no módulo de auditoria na sequência. E foi onde a gente bateu mais, né? Cadastro de tabela de frete, inserção de base de dados. Depois a gente foi para o modelo de integração com outras plataformas internas. O próprio ERP interno, a gente teve uma estruturação de refinamento técnico para integração. E aí o projeto, que no começo ele era um pouquinho menor, né? Ele se tornou maior, ele foi ganhando mais corpo, justamente quando o João fez o processo de transição. Basicamente isso. Você falou dos sistemas internos, né? Eu sei que a gente já deve ter falado isso em algum momento Sim. aqui durante as nossas entrevistas, mas quando um cliente contrata, né, a plataforma da Fretify, existe uma adaptação toda, como se fosse uma peça de quebra-cabeça aqui, e aqui do outro lado a plataforma que a empresa já usa. E vocês adaptam para que ela se encaixe? Como que é isso? Com certeza. Como a nossa venda também é consultiva, muito parecida com a do João, nós temos que analisar exatamente de que forma que essa empresa funciona. Assim, na prática, a maioria das indústrias tem um modelo de venda ou digital, ou, né, até mesmo door-to-door, né, vai até a porta do cliente e registra a própria venda, ou gera-se um pedido por outros canais ou outras plataformas. Hoje você tem multiplataforma os modelos de venda. Só que para a Fretify acontecer, para realmente tudo que a gente fala que surgir, a gente vê toda aquela geração de valor, aquela proposta de valor, o pedido de venda, em mais de 90% dos casos, é onde começa tudo. Então, o vendedor indo lá, registrando a venda, evidenciando que o cliente vai receber dessa forma, com esses pedidos e com esses itens. E, normalmente, alguns RPs de mercado são responsáveis por esse tipo de processo, tirando os próprios CRMs que se conectam com esse RP dentro de casa, ou quando o próprio RP já não fornece um CRM como o seu produto adicional. E aí, exatamente no momento que esse pedido de venda nasce, e aí passa por algumas fases, como, por exemplo, a análise de crédito do cliente,
autorização de faturamento. Isso na plataforma que a empresa usa. Exato. O Fretify ainda, dependendo dos casos, ela ainda nem está ali dentro da estrutura. Mas no momento que ele nasce esse pedido, a solução captura diretamente desse RP, com todos os dados e os campos necessários, ou para se fazer uma cotação de frete, ou para se fazer uma contratação direta da transportadora, porque tem indústrias que já têm ali o seu portfólio de parceiros muito bem definido, ou até mesmo só para fazer o tracking daquele pedido. E aí, no caso da Pormad, não, né? Eles utilizam um RP lá, que é o Sankhya, onde a gente já tem uma integração que a gente chama de plug and play, uma integração nativa, construída, que, claro, pode passar por adaptações dependendo do próprio cliente, mas a gente captura esse pedido ou passa por uma fase de cotação, né, antes ainda, mas captura esse pedido e aí inicia-se um processo de planejamento de entrega dele. Aí tem outros RPs de mercado, TOTO, SAP, Oracle, Senior, que fazem a mesma coisa, que brigam e concorrem, né, no dia a dia, como eu tenho outros players de mercado que entregam o mesmo resultado que o nosso, ou diferente que o nosso, né? Mas na prática mesmo, ou o pedido ou a nota é o nosso start, mas a adaptação acontece em 99% dos casos. Daí a gente tem uma documentação de formato de integração, que a gente chama de API, né? Que é nada mais é que uma interface de conexão com esses sistemas para fazer com que esse dado venha para a ferramenta de forma mais automatizada. E como que você sentiu essa integração? Como que vocês perceberam lá, você como gestor de logística, a chegada da Fretify? Eu passei a fazer parte de logística e principalmente desse projeto, ele já estava em andamento. Então, a idealização por parte da Pormad era uma coisa bem mais modesta, vamos dizer assim. E conversando com o pessoal da Fretify, o Glaucio, né, abrindo as possibilidades, a gente acabou mudando muita coisa e acabou dando um passo atrás, mas desenvolvendo algo mais completo e que abrangesse mais o negócio Pormad, a nossa realidade, a nossa particularidade. Então surgiu a integração, que no primeiro momento não tinha. Exato. O próprio tracking, ele era de uma maneira e a Fretify aprimorou ele, então hoje ele contempla não só os transportes feitos pelos nossos caminhões, mas pelos terceiros também, tudo através de envio de EDI ou alguma integração que precise ser feita. Então a Fretify, de certa forma, ela foi se moldando ao nosso negócio. Isso é legal, né? Personalizou bastante para vocês a experiência. Exatamente. Então, hoje existem as janelas de integração, né? E o nosso pessoal, a partir da hora que o pedido vai do RP para a Fretify, nós temos lá uma equipe de expedição e carregamento, eles já começam, a gente diz, brincar com as cargas, né? Eles começam a brincar com os pedidos já com antecedência. Por exemplo, eu tenho os pedidos que ficam prontos na quinta-feira, normalmente o maior volume de pedidos para consumidor final, que dá o maior número de entregas, né? Então, ele já na segunda-feira, ele já está com essa integração na Fretify e ele já começa a montar as cargas. Então, os pedidos vão ficando prontos, já vai expedindo e em torno de, vai aí uns 1.200 pedidos aí por semana. Bastante. Então, é muita entrega, muita entrega. E administrar uma transportadora dentro da própria empresa, junto com as parceiras, com as terceiras, isso é um desafio maior, é um peso maior? Como é que é esse dia a dia? Com certeza. Porque nós temos a nossa transportadora, ela faz boa parte desses transportes. Em torno de 90% do que a gente produz, a gente consegue expedir com a nossa transportadora. Para o Brasil todo. Exato. Mas devido a essa alta capilaridade, a gente precisa de alguns parceiros para determinadas regiões e situações, né? Então, na Fretify a gente consegue subir esses parceiros, né? Então, seja na forma das tabelas de frete que cada um disponibiliza para nós, né? Nós temos a tabela do nosso transportador e desses parceiros. A Fretify faz toda a configuração e sobe essas tabelas. Então, o nosso consultor, quando ele está na fase negocial lá com o cliente, ainda simulando, propondo, enfim, né? Na fase de negociação, o nosso sistema comercial já conversa com a Fretify, simulando transportador, prazo e valor de frete, por exemplo, né? Então, se para alguma região lá tem mais de uma opção, ele retorna todas as opções disponíveis e valores e tudo mais. Então, antes do pedido virar pedido, a Fretify já está interagindo com o nosso cliente também. Quer dizer que o vendedor, o consultor, ele já está cotando o frete antes mesmo de fechar a venda? Exato, São quantos vendedores? Como que funciona essa dinâmica? Hoje, pessoal de campo, a gente passa de 500.
Vendedores é em torno de 260. Então, esses são os mais ativos ali, que estão a todo tempo estressando a ferramenta. Essa turma toda com o Fretify na palma da mão fazendo a venda, é mais ou menos assim? Isso, é o nosso sistema comercial que conversa com a Fretify. Eles não precisam acessar a Fretify diretamente, eles acessam através da nossa ferramenta. A interface comercial. de vocês. Que é a API nesse Isso. caso, né? É a API que está trabalhando ali a todo tempo. Eles não veem diretamente o produto, mas o produto já está trabalhando para eles. E essa interface é muito comum a gente ver só para contextualizar, né? A gente vê no e-commerce, por exemplo. Você vai lá, quer comprar um produto e na prática você está vendo o valor de frete ali, mas... No carrinho de compras. Exato. E as pessoas entendem, né? Poxa, tá pronto, né? A engrenagem ali tá funcionando, eu só tô vendo o resultado final. Para quem está comprando, o cliente no caso, né? E aí quando a gente fala do cliente interno, que é um stakeholder, nossa, importantíssimo nessa fase, ele necessariamente não imagina que por trás ali tem X linhas de tabela, várias regiões, vários formatos de cálculo, alguém foi lá e imputou essa tabela lá dentro e a interface está perguntando o tempo todo. E existe um grande desafio, né? Quando a gente vai para empresas como do modelo da Pormad, que depende desse cálculo para fazer a venda, né? O cálculo do frete, ele é primordial na hora da venda. E recentemente a gente fechou com algumas empresas que têm uma semelhança na operação, que, por exemplo, há perguntas como, Adriano, em quantos segundos essa informação cai aqui para o vendedor? Porque eu tô com medo de ele estar tentando negociar a venda e não acontecer. E o próprio Glaucio, que é o meu par na gestão lá do negócio, ele sempre fala, cara, é milissegundos. Isso aí o cara, ele vai perguntar ali qual é o cálculo do frete, a ferramenta vai apresentar em milissegundos. E quando você traz isso para o vendedor, para quem está dentro da operação logística, que não conhece a área de tecnologia normalmente, ou não está adaptado a esse tipo de coisa, e a gente falou da implantação das consultorias anteriormente, né? É uma realidade nova, é um modelo totalmente diferente. Não para quem já conhece, e sim para quem vai operar isso na ponta. E aí a facilidade, a automação. E no último episódio a gente falou pro pessoal da Flick, né? Que ele pega essa informação, ele tá na venda, e ele cria lá o e-mail dele, estrutura e manda. Imagina, agora trazendo para a realidade do João, né? 260 vendedores, pegando só os que são talvez os principais que você citou. E aí? Não, é impossível. Como é que vai mandar um e-mail em campo, esperar a pessoa responder para passar o orçamento para o cliente? Até ali a pessoa já largou e já... E além do volume, é a questão da precisão. Porque, querendo ou não, o frete no nosso produto ele é um fator decisivo para fechar o pedido ou não. A gente pode perder pedido em função do frete. Então, se você precificar corretamente, é fundamental para você definir o negócio. Legal. Seria muito fácil ter uma ferramenta qualquer aí, estipular, vamos jogar 20% a mais aí. Definiu o frete. Aí você começa a perder negócio, porque o teu valor não é o valor correto. Né? Você sai do mercado. Então, essa assertividade para nós é fundamental. Hoje a Fretify está exatamente dentro do que lá na logística da Pormad? Nessa fase inicial, antes de virar pedido na negociação, onde ela informa preços, transportadores e valores, e prazos, né? Depois que o pedido entra em produção, após o ERP sinalizar para a Fretify que o pedido vai ficar pronto, o nosso setor de expedição faz toda a montagem das cargas e roteirização. Então é toda feita dentro da Fretify. Ele recebe lá os 1000 pedidos da semana e ele começa a separar por região, por cidade, e vai montando. Temos os caminhões cadastrados lá, então ele já pega a volumetria do caminhão, ele sabe o que pode colocar de material lá dentro ou não. E uma vez ele jogando os pedidos, a própria Fretify vai montando a ordem das entregas para otimizar também. Então isso acaba programando até o nosso setor de carregamento lá. Então eles recebem o relatório da Fretify e eles fazem o carregamento lá na ordem inversa de entrega, né? Então ele programa até a nossa fábrica. Isso nesse momento até sair. Uma vez que saiu, aí nós temos a parte do acompanhamento, que é o tracking, né? Então, tanto o nosso consultor de vendas, o próprio cliente acaba fazendo esse acesso e monitorando o material dele até a entrega. E no caso do nosso transportador SBA, como os motoristas utilizam o aplicativo da Fretify para fazer as baixas e tudo mais, a gente tem o registro fotográfico de documentação e do material como ele ficou entregue. Isso traz muita credibilidade aí pro processo. Logística e também controle, né? De que aquilo foi exatamente entregue e feito como precisa.
Você estava já conversando antes aqui com a gente nos bastidores que isso já salvou vocês, essa parte aí da ferramenta que parece que não está ligado com a logística, né? Que está ligado com a segurança realmente da entrega. Mas já salvou vocês em algumas experiências. Divide com a gente um pouco algum exemplo. Sim, nós já tivemos casos do cliente questionar, faltou um puxador lá da porta. Por exemplo, as portas de uma casa e tinha uma porta com puxador, esses puxadores, 1 metro, 1,5 metro. É um material de metal, geralmente aço inox, caríssimo. Chegou na hora de instalar, cadê? Não veio. Primeira coisa, liga para o nosso setor lá de pós-venda. Ó, não veio. Aí a gente acessa a FretFi lá na ferramenta, tem o registro fotográfico. A gente consegue ver como foi deixado o material, quantidade de volumes, integridade, e tava lá o volume do puxador. Na foto o entregador tirou quando fez, lá na plataforma. Ele faz o entregador faz o registro fotográfico. Uma vez passando essa foto para o cliente fez uma sabatina na obra, lá acharam o material nessas caixas de resíduo, né, de obra. Essas caçambas. Exatamente. Tava lá um material jogado. E o cliente nos batendo, não entregaram. A foto acaba salvando. Dá para imaginar, Adriano, que até nisso vocês iam conseguir alcançar. É que logística é volátil, né? A gente tem muita particularidade, mas eu acho que o ponto principal é a evidência da entrega. A gente falou em alguns episódios a importância de você ter o controle da operação, né? Ter a operação na mão. Mas o que eu acho mais legal e interessante é que o cliente muitas vezes também não tem controle da forma que ele recebe. Porque, logisticamente falando, para ele a importância é que o produto está ali. E muitas vezes até o próprio cliente não tem o costume de conferir o que ele recebe, a forma que ele recebe e tal. Só que o ponto principal aí é o motorista também dá a garantia, né? Porque se ele não está lá na porta fazendo o processo da maneira que tem que ser feita, usando a aplicação da maneira que tem que ser utilizada, ter a cultura da própria empresa, da importância daquela foto, e isso daí influencia diretamente no que, especificamente? O motorista está muito engajado ao processo. E tem um outro ponto, Bia, que vale a pena a gente citar, que o cliente, na hora que ele começar a perceber e ele, né, visualizar que o produto foi, né, extraviado dessa forma por alguém, independente de quem seja, ele vai perceber que a organização logística da Pormad está num nível extraordinário. Agora, se a gente fosse usar o inverso, né, vamos supor que não tivesse a ferramenta, ou o motorista evidenciou a foto pelo WhatsApp, ou por alguma ferramenta à parte que seja, e ele, para você buscar essa informação, ou localizar essa informação, a grande maioria das empresas mandaria um produto novamente. Exatamente. Mandaria algo de dentro da própria fábrica, uma nova linha de produção, ou talvez os produtos fossem pronta entrega, não, mas o custo envolvido logístico seria do quê? De embarcar novamente, colocar num outro veículo, atender a voz do cliente. E o cliente já ia ter ficado pé da vida com a empresa, porque eles não foram eficientes, não fizeram a entrega para mim, eu paguei, já era para eu estar com o meu puxador na minha porta. Exato. Quando na verdade não foi culpa da empresa, né? Então passou credibilidade, evitou dor de cabeça para os dois lados. A gente sempre usa o termo que o cliente é leigo. Ainda mais que ele vai receber o material lá sem estar instalado, embalado, desmontado, enfim. O cliente é leigo. Então a gente precisa dar meios de certificação no meio do caminho, né? Esse é um meio bem importante e assim, até nós temos os cafés, na empresa nós temos eventos diários lá que são cafés com a direção. Essa semana mesmo foi levantada essa questão do registro fotográfico, o quanto está contribuindo na redução de reclamatórias no nosso pós-venda, sabe? Ele vê profissionalismo. Exatamente. Ele vai ver profissionalismo. E eu vou dar um exemplo de alguns outros clientes nossos, não vou citar 100% dos nomes aqui, mas com certeza a gente vai trazer para mais experiências. Teve um caso de segurança, e aí envolvendo mais a parte de risco do próprio motorista com a própria carga, ele ainda não estava na entrega, mas ele conseguiu registrar pelo próprio app, que ele funciona de maneira offline, né? Que ele estava numa situação de risco para a própria empresa. Ele estava numa situação complicada. Ele precisava de ajuda naquele momento. E ele não conseguia acionar diretamente o equipamento de rastreamento. Nós não somos uma solução de segurança nesse sentido. Mas é uma contingência, é um modelo de contingência. E quando você olha para essa realidade, a empresa internamente ela se sente respaldada para algumas outras coisas. A gente lançou recentemente um outro módulo, um outro produto que a gente chama de automação. E alguns alertas importantes que as empresas, especialmente que operam com frotista, olham e visualizam como uma geração de valor muito importante. Exemplo, Adriano, quero que a ferramenta pelo próprio celular diga se o motorista saiu da rota, sei lá, 5 quilômetros.
planejei as entregas como o João citou, né? Criei ali o roteiro que o motorista tem que executar, mas ele saiu 5 quilômetros desse destino que a gente definiu. Pode estar acontecendo alguma coisa? Sim ou não? A ferramenta vai apresentar algum tipo de alerta importante para ou visualização ou tomada de decisão. Um outro ponto também que as empresas olham e visualizam como algo muito importante. Me diga se o motorista está próximo do cliente, se o motorista está chegando no cliente, se ele está próximo à coleta ou à entrega. Pode parecer uma informação pífia, né, ou simples, mas imagina você avisar o cliente que o motorista já está ali. Ou já está próximo do local. Em 10 minutos está chegando. É sensacional, porque se eu não estou em casa, ou eu não vou conseguir receber, ou a obra está fechada, ou está acontecendo alguma coisa naquele local, qual é o tipo de análise que ele vai ter? Caramba, a empresa está me avisando que o veículo está próximo à minha unidade, está próximo ao meu local, e eu já consigo tomar uma decisão. Só que hoje, a gente falar isso pode parecer clichê, né? Commodity, isso é o mínimo, ou é o essencial. Mas ninguém entrega isso, né? É aí que está a grande realidade. Aí não precisaria, a Fretify não precisaria existir, né? Porque senão seria algo básico. Mas na prática, quando você está ali na operação, no dia a dia, o João falou de mais de 1.200 pedidos por semana. E aí podemos dividir pelos mais de 40 veículos que ele tem na frota. Essa divisão vai chegar no momento que o motorista pode estar saindo com 40, 35 entregas. Como é que se faz um controle de 35 pontos de paradas diferentes? Não é a mesma coisa. Sem ferramenta se torna muito complexo. Não tem como. Aí é inviável, porque a operação, a torre ou quem está ali na gestão logística vai ter dificuldade de identificar, por exemplo, qual é o veículo que nesse momento eu tenho que priorizar uma ação ou priorizar uma decisão. E aí é onde a ferramenta começa a dar gatilhos ou possibilidades de tomar decisão para que a equipe seja muito mais ativa do que passiva. Eu gosto muito de usar essas duas palavras porque a passividade ela tem que ser só para resolução de problemas do que você já sabe que aconteceu, mas que você tem a informação para resolver. E a atividade pode acontecer. Dá uma olhada porque talvez você tenha um risco aí que seja pequeno, mínimo, ou um custo pontual na ponta. E aí é onde que você começa a se tornar, né, logisticamente falando, muito mais profissional, muito mais positivo, relativo, gerando experiência para o cliente. E assim se destaca, né? Com certeza. João falou uma coisa interessante também antes da gente começar, que você começou no chão de fábrica, né? Você cresceu dentro da Pormad. É muito legal ver isso, essa cultura dentro da empresa, né? E que você é da área da tecnologia, justamente. Depois que você foi abraçando esse caminho aí da logística, veio mais com esse olhar tecnológico, como que você enxergou, né? Porque a Fretify traz inovação, logística, tecnologia, tudo num lugar só, né? Qual que foi a tua análise quando você percebeu que essa ferramenta existia? Assim, inicialmente, quando iniciei o acompanhamento do projeto ali, no começo você sente o que está acontecendo, observa, e já nas primeiras conversas ali com o Glaucio, já a ferramenta começou a se mostrar mais poderosa do que a gente estava contratando, vamos dizer assim. Né? Então, já envolvi pessoas do TI da empresa lá para fazer parte e, pode ser assim, pode ser assado. Aí que já entrou ERP, entrou a questão do cálculo ali da API com o nosso sistema comercial, porque ele não é do mercado, é um sistema próprio, né? A Fretify conseguiu fazer essa integração também, é uma integração customizada, né? Uma API customizada, então aí foram envolvendo mais pessoas e a coisa foi acontecendo, assim, sabe? Foi natural, não foi nada forçado, assim, foi só identificando, apontando, fazendo as pessoas certas conversarem e tudo foi. E essa realidade que você está falando, tem empresas que muitas vezes não conseguem. Porque quando você, uma outra pessoa internamente fez a aquisição do projeto. A Bia fez a aquisição e daqui a 6 meses o Adriano entrou no lugar da Bia e beleza, né? O que cabia contratou. Entrou de... Do que forma que ela contratou, o que ela enxergou de valor naquele período. Normalmente, em alguns casos, o projeto ganha descrédito. Ele ganha descrédito, né? Ele passa por uma dificuldade de validação. Aí a gente tem que chegar... veio do outro gestor, deixa isso pra lá. Isso, a gente tem que passar pelo novo convencimento. Basicamente uma revenda. A gente faz uma revenda do projeto. Daí a gente tem uma área específica de Customer Success, que é de sucesso do cliente, que vai lá e fala, olha... O projeto no começo era esse, a gente tinha esses objetivos. Quando você tem essa troca, claro que a proposta de valor ela muda, ela vai mudar, é natural. Quando você traz para uma outra gestão, daí depende do gestor, o João conseguiu olhar sistemicamente
algo muito mais robusto, e isso para nós foi muito mais positivo, porque antes a gente, confesso, a gente estava olhando para uma caixinha desse tamanho, quando o João entrou, a gente começou a olhar para a Pormática como um todo. Logisticamente, de novo falando, ela se torna um projeto mais robusto, e para nós isso é o melhor. Porque quando é só algo muito pequeno, a proposta de valor ela é mais objetiva, a possibilidade de isso ser, por exemplo, não utilizado durante daqui 1 ano, daqui 2 anos, ela é muito grande. Agora, quando a ferramenta passa a fazer parte do processo da empresa, aí é algo sensacional. E aí é as perguntas que eu faço, e são até provocações. Por exemplo, se o time comercial, João, não tiver a cotação hoje, para o negócio ou não para o negócio? Para. É aí que entra a ferramenta participando do processo. Por exemplo, o time que monta a carga hoje dentro da expedição, se a ferramenta não tiver dentro da estrutura, para o processo. E aí vai voltar para como estava sendo feito antes, sendo que a empresa ganhou uma robustez gigantesca, e aí é a realidade. Por isso que é complexo quando você tem essas transições, porque muitas vezes o gestor anterior estava olhando para algo muito pequeno e vê um gestor mais, né, estratégico e opa, não. A ferramenta consegue entregar algo muito a mais do que a gente estava vendo e vamos pensar nessa estratégia como todo. E foram as fases. Né? O nosso carregamento hoje ele não se enxerga mais sem a Fretify. Tem um parêntese aí, antes da Fretify atuar na parte de carregamento, nós tínhamos que imprimir todos os pedidos fisicamente. Então, impressos os pedidos, pilhas de papéis e tudo separado na mão e Despacho. Era muito manual. E despacho. Não tem nem comparação. Hoje uma carga que você leva 5 minutos para fazer, às vezes levava... Imprimir um único romaneio. Dias. Porque... De 5 minutos para dias. Era um negócio bem maçante. O pessoal... Hoje eles conseguem trabalhar estrategicamente. A equipe é a mesma, não teve diminuição nem aumento de pessoas. A gente tem pegado nisso aqui nas últimas conversas. Eles passaram de operacional para estratégico. Então, eles conseguem atuar de uma forma diferenciada, trabalhando na frente e não correndo atrás do prejuízo. É o que o Mauro disse em alguns episódios anteriores que a gente gravou, né? Porque o ROI de produtividade, que é o retorno realmente sobre o tempo, sobre a expertise do colaborador, eu tenho certeza que essa pessoa hoje, além dela estar fazendo especificamente essa atividade de uma maneira muito mais rápida, ela está contribuindo em outras frentes que talvez, se continuassem com o mesmo modelo de trabalho, demoraria para ela entrar nesse fluxo, né? Demoraria para ela entrar nesse circuito. Com o crescimento aí desses 2 anos de ferramenta que a empresa já teve, se fosse no modelo antigo, teria que ter triplicado a equipe, pelo menos. E assim, a mesma equipe está dando conta do recado. Aí você já entrou num ponto que eu queria entrar contigo, João, que ter uma boa logística, uma boa ferramenta administrando a logística, significa que a empresa vai ter um crescimento. Sem a Fretify, por exemplo, talvez vocês não teriam crescido tanto quanto cresceram nesses últimos anos, talvez? Nessa ampliação. Talvez teria crescido, mas com muito mais pessoas, com muito mais suor. Exatamente. E nessa parte negocial da cotação ali é crucial, porque cresceu demais. Eu nem sei como seria se não tivesse essa ferramenta. Já na parte de carga, estaria funcionando, mas com muito mais pessoas. O processo ele se torna, ele continuaria, não digo analógico, né, mas ele continuaria muito mais braçal para se executar. Exato. E é desafiador, porque a execução que se trazer a realidade do dia a dia, às vezes dá vontade até de trazer um vídeo, né, e mostrar a galera, olha como que era, olha como é que é, né, agora. E essa visão, muitas vezes, vai trazer para a realidade das pessoas que depois vão ver o episódio e vão pensar, poxa, eu vivo isso hoje, né, eu passo por isso hoje. Eu imprimi relatório quando eu estava na operação, eu recebia notas e pilha de notas e pedidos para roteirizar, para montar, e eu olhava para aquilo e falava, cara, não pode, tem que existir alguma coisa no mercado que me direcione para um caminho diferente. Não, estava errado, pedido que era para ter sido priorizado com data de entrega que o cliente já estava esperando não estava dentro do caminhão, produtos que muitas vezes eram muito mais críticos, não só no sentido da entrega, mas crítico até mesmo para o próprio faturamento, para o modelo do faturamento, não era antecipado. Isso de negócios que eu atuei, que eu trabalhei.
E aí a grande pergunta do time comercial, ou da força de vendas, ou de quem gerava o próprio faturamento é, poxa, deixamos para trás um que era muito mais prioritário. Imagina a briga da turma do comercial com o pessoal da logística, porque não cumpriu alguma coisa, mas porque a confusão, ela acabava acontecendo, né? E eu também me pego aqui imaginando a qualidade de vida do próprio funcionário, de não ter que lidar com tanto problema, porque as coisas estão mais alinhadas, mais redondinhas ali, você ter um tempo para respirar, para tomar uma água no meio do teu turno, isso que para quem tá ali na linha de frente, também tá ouvindo e assistindo a gente, faz a diferença. Exatamente. Vocês perceberam isso lá também da turma? O pessoal tá mais feliz? Com certeza, a parte de montagem e carregamento ali melhorou bastante. Funcionário satisfeito também gera resultados positivos para a empresa, né? Exatamente. Adriano, você falou que prospectou essa venda, né? Ficou lá, fez a ligação, conversou com o pessoal. Você se lembra dos principais desafios que eles enfrentavam antes? Como que foi esse antes e depois? Foram 3 fases, né, que a gente passou. A primeira estava muito pautada ao processo de auditoria, só que quando a gente fazia o outbound na época, e é muito engraçado, porque a gente recebia uma lista, né, o time de vendas recebia uma lista de potenciais empresas, pegava o telefone, e você nunca ouviu meu nome na vida, e eu pegava e ligava para você. E aí na época era o Brian que tava, né. E aí a gente pegou o telefone e ligou para ele. Oi, tudo bem? Eu sou o Adriano aqui da Freshify. Somos uma ferramenta de logística, de mercado, né? Gostaria de saber se você já tem algum software te atendendo hoje. E eu gostaria muito de, pelo menos, mostrar o nosso produto e te apresentar os diferenciais. Primeira ligação, nada. Manda uma apresentação, vamos ver, quem sabe, né? É a famosa ligação que a gente recebe hoje, ou aquela mensagem no WhatsApp, né? Tipo, bacana, interessante, mas tô tão apurado aqui que eu não tô vendo para isso agora, não tô olhando para isso agora. E aí vai uma segunda vez, vai uma terceira vez, até que, né, dependendo do fluxo de atividades, você consegue. E aí conseguimos a reunião. E eu perguntei para ele, fala, onde você enxerga hoje que a solução atual não está te atendendo? Daí ele falou do módulo de ocorrências, ele falou das ocorrências que vinham das transportadoras, não era nem da operação interna do frotista. Existiam alguns, por exemplo, algumas reentregas que a transportadora executava que geravam um custo adicional para a operação logística da Promate. Então a transportadora batia na tua porta ou no cliente, não, você não estava, ou ela voltava com o produto, gerava uma reentrega. Eu falei, Brian, mas por que a ferramenta atual não te atende nisso hoje? Primeiro porque ela não me manda a ocorrência antecipada. Eu não sei que gerou a reentrega, eu fico gerando depois que o documento vem para eu pagar. Eles mandam uma fatura. Nossa. E aí é onde eu falei, não, peraí, vamos dar um passo atrás. Como é que tá o teu tracking? Daí ele falou, meu tracking hoje funciona assim assado, eu recebo aqui as notificações, mas, de novo, a ocorrência vem e eu não consigo dar tratativa, eu só recebo. Mas a equipe, né, e o próprio sistema não conseguia mostrar ou evidenciar que existia aquele problema. E aí foi quando eu falei, vem cá, já viu o formato Kanban? Já viu um modelo de processo logístico? E aí foi quando ele se apaixonou e a geração de valor foi muito pontual. Porque eu mostrei exatamente como que uma ocorrência de reentrega cairia na solução, como que ele trataria, aprovaria, para que viesse o custo, né, do próprio documento de transporte dessa transportadora, ele analisasse, não, realmente, nessa nota, nesta data, existiu a ocorrência e a gente poderia dar tratativa. Só que o convencimento de até você chegar nos tomadores de decisão da empresa, de falar, olha, a ferramenta atual não está atendendo, precisamos trocar, precisamos mudar. Então, o processo da reentrega era o gap, né, naquela época. Só que quando a gente fez as avaliações e começou a sentar e discutir sobre isso, a ocorrência era o ponto principal. E aí, como que a gente mostrou, né, através de uma estrutura de Kanban, a gente apresentou para o gestor antigo de que forma que ele poderia tratar aquilo, como que seria o pivô da solução. E aí, linkado ao módulo, né, integrado ao módulo de auditoria, a gente gerou a proposta de valor. E a gente mostrava lá o famoso CT complementar, mostrava exatamente onde aconteceu a ocorrência, por que aquele custo estava sendo agrupado àquela nota e de que forma que ele poderia gerar tratativa. E aí a gente foi lá, fez uma visita, conheceu o pessoal, discutiu sobre o projeto, mas aí as alçadas de aprovação levaram-se um tempo para se chegar lá, porque é comum e é normal, porque tirar uma ferramenta de lá de dentro, que já estava há um certo tempo, e iniciar uma nova, imagina, é você recomeçar mesmo, no sentido de falar, essa aqui já estava integrada, caramba, vamos ter que pegar uma que não está,
poxa, essa aqui a galera já tá acostumada, vamos pegar uma outra que não tá. É difícil. E eu participei de diversas implantações onde você tira um TMS ou uma solução como a nossa, que já está lá há um certo tempo. Isso eu falo até mesmo da minha. Eu já tive situações em que a gente foi substituído. E eu digo isso de maneira muito transparente. Porque quando você olha mercado, você olha oportunidade. A indústria, o mercado é aberto. Enquanto eu estou aqui, o meu concorrente com certeza está fazendo alguma coisa aí, né? É normal. Da mesma forma que o João tem os desafios dele lá também dentro do próprio mercado atual. Mas quando você, de novo, está dentro do processo, que daí quando a gente entrou e fixou, a geração de valor se torna tão forte e tão positiva que a chance de troca ela é menor, ela se torna mais remota. Agora, no caso dessa ferramenta, não, ela não estava entregando o resultado esperado. E aí a chance de troca se torna grande. Foi ali onde a gente se fixou, se baseou, entregando uma proposta de valor menor, pelo investimento mais competitivo, e aí é onde a gente percebeu que esses 8 meses se tornaram agora quase 3 anos, né? De parceria, né? Que bom. E, João, não sei se você pode abrir números aqui pra gente, mas essa questão da gestão das ocorrências, de ter um controle maior, uma possibilidade de até economia com o frete, você tem noção, mais ou menos, de qual foi o impacto para a empresa? Ou se foi, não foi financeiro, mas foi em outros aspectos? O aspecto financeiro existe, mas ele é irrelevante comparado com o transtorno que a gente tem com as ocorrências em obra. Como a gente se envolve com o cliente desde a construção dele lá até depois da entrega com a instalação do produto, ele funcionando. Então, esses ruídos do meio do caminho, de tentativa de entrega sem sucesso, ou de faltar um material, ou de um material avariado, você gerenciar essas situações, o transtorno é muito maior do que o financeiro. E hoje a gente trabalha com muito cliente indicado por arquiteto, muito influencer, muitas pessoas assim são muito conectadas e hoje os problemas eles inflamam de uma maneira às vezes indesejada. Então o transtorno é muito maior. O financeiro ele existe, mas ele nesse caso ele está em segundo plano. Hoje a gente opera aí na casa aí só de operação de frete em torno de 2 milhões por mês. Então assim você reduzir aí 5% é um número fabuloso já. E o número de ocorrências relacionadas a frete vem diminuindo bastante. É uma redução significativa financeira, ela existe. Existe. Só que o valor que vocês obtiveram com esse controle de toda a parte logística acaba sendo o que virou ali a menina dos olhos, né, para a empresa na questão do transporte. Exatamente. E na nossa operação em particular tem esse método de ocorrência com os terceiros, mas nos nossos caminhões, o nosso motorista, a forma como ele gerencia a ocorrência é sensacional, porque quando ele está no cliente lá, ele se depara com uma situação de problema, seja de dificuldade de entrega ou um material que avariou dentro do caminhão, acontece, o índice é muito pequeno, mas acontece. Ele mesmo já dá a tratativa, faz o registro fotográfico, se necessário ele mesmo já traz o material de volta, às vezes a fábrica arrumou, já entregou de volta, a gente nem está sabendo. De tão dinâmico que é a coisa, e é feito tudo dentro da plataforma da Fretify, esse gerenciamento. Tá tudo tão bonito, tá tudo tão perfeito. Vamos bagunçar um pouco essa conversa aqui agora? Porque a gente tá falando da parte boa, né? Que é o que veio com a ferramenta já implementada. Mas, como o Adriano estava até antecipando ali, não é tão simples assim. Você substituir na mente do funcionário que ele vai ter que simplesmente passar da noite para o dia fazer um processo de uma forma diferente. Substituir e integrar uma plataforma nova com um modelo diferente. Quantos funcionários tem lá dentro que estão ligados com a parte da logística? Parte de logística. Desde o vendedor, né, que faz a venda. Querendo ou não, os vendedores são mais de 200. Mas assim, interno tem uma equipe de 3 colaboradores, 4 comigo. Aí tem o carregamento e expedição, são mais 2. Mais a parte de transportadora ou a gestão do transporte, ali mais umas 3 pessoas. Fazendo uma conta de padeiro aqui, juntando com tudo, dá quantas pessoas mais ou menos? Umas 15, vai. Não, mas no total, junto com os vendedores. Com os vendedores passa de 300. Imagina você fazer essas pessoas, né? Eu estou imaginando aqui, da noite para o dia, se adaptarem a uma realidade nova. Esqueci dos motoristas. E tem os motoristas. Tem que é um dos principais nesse processo, né? Foi fácil a transição? Não é nem um pouquinho fácil. Para mim foi duplamente difícil, porque eu nunca trabalhei com logística, então eu entrei na área de logística junto com a Fretify, na Pormade.
Então, Você pegou o bonde andando, né? foi a minha implantação na área de logística junto com a Fretify. Então, o desafio foi duplo e, claro, fazer a ligação ali das peças, os pontos focais da implantação do projeto, o nosso departamento de TI com o pessoal da Fretify, os modelos de integração que foram criados no meio do caminho, até a parte do colaborador ali, por exemplo, o nosso pessoal de montagem de carga. Por mais que eles tinham um trabalho enorme, você dizer para ele, ó, a partir da manhã vai ser assim. Eles não aceitam de cara, porque eles estão tão acostumados com aquele sofrimento que para eles aquilo é o dia a dia deles. Aí quando você apresenta uma solução, primeiro eles não acreditam, né? É verdade. Quando foram feitas as demonstrações lá, não vai funcionar. O primeiro... A gente passa por isso. A reação inicial é que não vai funcionar. Mas aí vem o pessoal ficavam assim semanas conosco lá na fase de implantação, presencialmente inclusive. Então sentava do lado da pessoa, acompanhava o processo das primeiras montagens ali, como que faz, tudo. Então nós fomos muito bem assistidos nessa fase. Então, assim, foi difícil, mas foi tranquilo, porque teve esse aparato, esse acompanhamento. Não Foi difícil, mas foi tranquilo. Exato. Mas qual que você diria que foi, assim, a maior pedra nesse caminho, a maior dificuldade, o maior desafio? Foi essa cultura do trabalhador ou foi algo mais interno? Sim, na empresa nós temos um modelo de mudança constante, assim, então o pessoal é mais acostumado a Novas coisas. disruptir, assim, é incentivado e quem não se adapta nesse modelo não fica muito tempo lá. Mas é mais essa parte dos TIs se conversarem ali, sabe? Esse é o mais difícil, porque... por exemplo, a parte dos transportadores. É uma frase do Glaucio. A transportadora gosta tanto de padrão que cada uma tem a sua. E daí, como fazer esses padrões se conversarem, né? Então, é bem desafiador. Fazer os parceiros conversarem com a ferramenta, sabe? Mas é dia a dia, né? Todo dia a gente passa por mudança, integração nova, alteração, todo dia E a tem. gente passa isso com clientes ainda. É muito comum, tem transportadora que, tecnologicamente falando, não está adaptada, tem que se adequar, tem que criar estrutura, tem que criar modelo. Apesar de ter, né, cenários padrões de mercado, mas ainda assim existem dificuldades ainda. Apesar da gente estar com hoje mais de 1.109 transportadoras na plataforma que tem integração com o nosso produto, no Brasil tem mais de 220 mil. Então a gente só está em 1.000. Né? 1% do número. Ainda assim, tem empresas que ainda ouviu falar na própria Fretify. E uma coisa que eu lembro desse projeto da própria Promage, o Glaucio teve uma participação importantíssima, né? Ele foi um pivô, né? Dentro de tudo isso. Quando a gente começou a falar das integrações lá, e isso é real, a gente não tinha uma integração plug and play com o próprio Sankhya. A gente não tinha integração necessária para as consultas de tabela de frete. E isso leva tempo. Leva. E não é só na operação que a gente teve na Promage. A gente, em diversos outros clientes, teve integrações que levaram 2 meses, 3 meses. Teve integrações que levaram 6 meses. Ainda mais quando você depende, por exemplo, da consultoria interna do cliente para executar. Quando depende só da gente, só da Fretify, a velocidade é maior. Só que quando você depende de ambos, aí eu dependo do tempo do consultor interno, dependo do profissional interno para executar. Ele não tem só as demandas de integração. Ele vai ter demanda, por exemplo, interna deles lá. Ele vai colocar na escola dele, beleza. João, o teu projeto, né? Na minha lista de atividades aqui, ele vai entrar nessa data. E é desafiador. E aí foi um desafio nosso de mercado, cheguei e falei, Glaucio, vamos lá. E esses CRPs aqui, cara, é primordial que a gente tenha integração plug and play. A gente não pode passar por nenhuma outra fase de projeto onde a gente vai ter que sentar, discutir como fazer para daí executar. A gente pelo menos tem que ter uma base para entregar pronta para o cliente, ó, eu já tenho isso aqui. Os demais que a gente customiza, vamos executando e vamos colocando aos poucos. E um outro desafio também, João, e eu falei isso aqui em outras implantações, a aceitação. Não só nas operações que a Fretify toca, o mercado como um todo. A gente fala muito de tecnologia, mas ainda a aceitação ela é complexa.
Principalmente quando está no meio corporativo. Você está no dia a dia corporativo, as pessoas ainda não confiam 100% em tecnologia. Não confiam. Existe... A resistência começou quando você liga, às vezes, pro telefone e a pessoa fala, tá bom. Com certeza, não vê a importância. E isso não é uma crítica, né? Isso é um modo de ver que acho que todo mundo tem. Quebra de cultura. O Brasil tem ainda um formato de trabalho analógico. O Brasil como um todo, não é só a logística, são várias outras coisas. E a gente tem que lembrar, né? O Brasil, ele continua sendo um principal provedor de matéria-prima para o mundo. Então, claro que ele vai ser analógico, né? O profissional de logística, a pessoa que está ali no dia a dia, que está operando, normalmente, tá? Ele olha para o profissional de TI, profissional de tecnologia, e eu vou bater aqui nessa tecla também. São duas áreas que normalmente elas não se conectam. Elas não se conectam. São muito parceiras. O próprio comercial também existe uma certa dificuldade. Só que quando vai lá um profissional de logística da Fretify, que é um profissional de logística, ele atuou, ele vivenciou, eu vivenciei também, a aceitação é melhor. Então por isso que esse é um dos nossos diferenciais. Quando eu vou lá e eu digo, caramba, eu fui operador de empilhadeira, sabia? Pô, sério, Dan? Fui. Bati carga também. Sério, bati carga, claro. Eu sou um mero vendedor que está vindo aqui de dizer que a ferramenta funciona. Não, eu estou vindo aqui de dizer que ela funciona e eu aceitei ela, né? Como uma solução logística também. E isso gera valor, porque ele vai confiar, poxa, né? Mas eu acho que isso é uma questão também da startup, que ela gera essa confiança, né? Claro, com certeza. Porque quem cria uma empresa no modelo de inovação não está criando simplesmente para ganhar dinheiro, para vender. Está criando porque é apaixonado por aquilo. Propósito. E você saiu ali do chão da fábrica, da empilhadeira, foi crescendo e hoje é CEO de uma empresa que está relacionada com esse setor. A gente coloca, né, em todos os nossos conteúdos, né, a nossa proposta nosso propósito, né, nossa proposta de valor é gerar qualidade de vida para o profissional de logística. As pessoas quando entram lá falam, Adriano, mas o propósito da empresa não é ganhar dinheiro, no CNPJ o objetivo dele não é ganhar dinheiro. Ok, tudo bem, a gente gera capital, mas você tem que saber o porquê que a gente existe. A Fretify existe porque o profissional de logística precisa otimizar tempo, precisa tirar férias, precisa passar mais tempo com a família. Eu, quando eu trabalhava, não tinha esses benefícios. Quando eu entrei na área de tecnologia, eu comecei a enxergar um universo que eu falei, caramba, existe, né? Ele não é novo, né? Ele existe mesmo. E eu já vi outros profissionais que olham para esse formato e falam, caramba, não, você está contando histórias, tá trazendo uma realidade diferente. Não sei se você já passou por isso, João. Com certeza. De não dormir, de telefone tocando, de sem férias. Como é que era a vida antes, João? Bom, é que como eu entrei na parte de logística já com a Fretify, então foi tumultuada essa fase de implantação. Depois que agora com a ferramenta rodando, é mais a administração mesmo e novos horizontes, vamos dizer assim. Hoje eu estou na logística, mas eu já abracei outras funções também devido a esse crescimento, sabe? Então, a gente acaba se tornando disponível para fazer mais pela empresa, sendo que tem uma ferramenta ali por trás que está fazendo suporte, né? O suporte. Para quem é hoje, está na tua posição também de cliente, qual que você diria que seria o passo a passo ideal, o manual de boas práticas na hora de procurar uma ferramenta de inovação como a Fretify para a logística? Primeiro entender do próprio negócio, né? Entender a proposta e, assim, no nosso caso é até difícil falar, porque eu não tenho muito conhecimento de outras ferramentas e a Fretify sempre se mostrou, assim, disposta, ela se moldou muito ao nosso negócio. Então, ela se adaptou, eu conhecia a parte prática, a parte manual da coisa, né? Sim. E já com a Fretify, ela foi abraçando esses trabalhos manuais que a gente fazia e hoje ficou uma coisa orgânica, não teve essa disrupção. Eu não participei do outro modelo que era antes, né? Como eu falei antes, eu tenho 14 anos de empresa e não conhecia nada da logística da empresa. Eu conhecia o antes e o depois. E eu entrei junto com a Fretify nesse universo. Que bom que você não participou Já entrou bem, do antes, né? Que bom que você não participou do antes. Eu não tenho essa dor, eu não tenho, né? Então é difícil falar. Mas vamos lá, então, também construir isso junto aqui, Adriano. O que vocês observam que é o caminho adequado? Isso de conhecer muito bem a própria empresa
Chega a ser estranho a gente falar isso, porque a pessoa que é dona de uma empresa vai pensar, é óbvio que eu conheço tudo do meu negócio, mas não é bem assim, né? Tem que ter ali mapeado, uma noção diferente do processo. E aí, qual que seria o próximo passo? É saber quais são os pontos fracos ali da logística, quais são as carências? Com certeza. O João, ele citou aqui que quando ele entrou, né, ele começou a falar para a ferramenta aonde ela deveria entrar, né? E com certeza ele já deve ter visto que ali não estava listado no processo. Então, essa identificação de vincular a tecnologia com as atividades que estão dentro de casa é importantíssimo, não só conhecer o próprio processo. Porque se ele fala que conhece o negócio, ele conhece o cliente, ele conhece o modelo fabril, ele conhece o modelo de entrega, ele conhece como que os motoristas se comportam, ele sabe como que o time interno recebe uma ocorrência, como que o comercial vende. Isso, conhecer o negócio é também conhecer toda a estrutura da própria empresa, né? Se você me perguntar hoje, Adriano, a Fretify hoje tem gaps? Ainda tem, eu sei exatamente onde são os processos que a gente precisa sempre aprimorar. Só que quando você traz isso para a ferramenta e ele fala da personalização, esse formato é fazer com que essa estrutura que eu tenho hoje, que eu acredito que seja única ou muito específica, a ferramenta olha, opa, consegue se adaptar, consegue se conectar àquilo. E aí é um grande desafio. Então, quando a gente fala muito até passa a ser repetitivo, né? Você fala de pessoas, processos e a própria tecnologia. Para mim, os processos são os mais importantes. E eu já vi empresas, e deu assim, muito errado, você pegar os teus processos, a ferramenta falar, é isso aqui. Eu não vou mudar por você ou para você. E não digo mudar o produto, mas dar a possibilidade da personalização. É chegar e falar, senhor João, essa é a ferramenta, tá? De prateleira, tá aqui, tá bonitinha. A gente é assim também. Mas não no sentido de ele não poder mudar uma etapa, não poder criar um processo na solução. Isso é personalização. Agora, tem ferramentas que você chega e fala, essa é a solução que eu tô te entregando. É quando a peça do quebra-cabeça não vai entrar certinho na outra. Ela até encaixa. Dá dificuldade ali, mas não vai ficar... Imagina a parte comercial que ele citou, que é crítica pra caramba. Se eu não tivesse a documentação ou a API para aquilo, e eu falasse, não, nós estamos dispostos a fazer, João, isso não vai aumentar o meu portfólio, não vai melhorar o meu produto. Então, acha uma outra forma de fazer. O que ele ia ter que fazer? A ferramenta ia começar a ganhar descrédito, né? Ia começar a criar uma certa rusga lá dentro. Então, é o processo. Então, além dele conhecer toda a estrutura, conhecer o próprio processo como um todo, saber qual é a particularidade de cada área, você tem que ter, né, vários departamentos conectados, porque logística não está só ali no processo de embarcar e seguir a vida, não é só isso, tem N outras coisas que influenciam dentro da própria atividade da empresa, e aí, claro, as atividades que as pessoas executam, de que forma que elas vão se conectar a essa ferramenta. E aí a gente acabou de falar, né, o time que montava a carga de uma maneira diferente na época, passou a montar dentro da solução. Qual é a realidade hoje? Eles se veem montando novamente da forma que era antigamente, ou eles se veem melhorando o processo que eles já possuem hoje dentro da ferramenta? Com certeza vai ser o que vai ser dentro da ferramenta. E eu sempre uso o exemplo do carro manual e o carro automático. 90%, mais de 90% das pessoas que eu conheço que saíram do carro manual e foram para o carro automático não querem voltar para o carro manual. Por quê? Pra mim não tem preço você parar naquela subida lá e não precisar ficar segurando o pé na embreagem. É um exemplo do analógico e Sim. digital. E é essa a realidade, né? Porque as pessoas, elas acreditam muito no resultado. E para ela precisa ser palpável. E quando você pega o processo e diz para ele, vamos melhorar essa parte aqui, mas melhorar agora com tecnologia. Porque melhorar da maneira que a gente está não dá mais. A gente já foi até o limite do que dava para fazer. Daí, crescer se torna complexo, né? Se torna desafiador. A empresa vai chegar até um determinado limite, ela fala, caramba, não dá mais para crescer. E aí é o que o João citou de exemplo, né? Se a empresa dobrasse de tamanho, dobraria as equipes. Não que a Promage não precisa contratar mais pessoas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas esse crescimento, ele tem que ser acompanhado de algumas coisas que vão melhorar processos. Porque vai chegar numa fase que isso vai refletir no cliente, isso vai refletir na fábrica, vai refletir no carregamento, vai refletir nos motoristas que estão fazendo entrega. Organização, né? Imagina, o motorista, vamos supor que ele está numa média de 35. Dobrou a quantidade de pedidos e aumentou potencialmente a quantidade de caminhões. Com certeza vai aumentar a quantidade de entregas para ele. E aí? Se ele continuasse fazendo no formato anterior, e ele vai chegar João, esquece, mais de 30 entregas no equipamento não dá, não tem como entregar.
Você está colocando a mais do que eu consigo, eu não sou um robô, não sou uma máquina. Sim. Mas aí é a qualidade da otimização, é a qualidade do formato digital. Abre um leque tão enorme, porque eu estou falando de tanta coisa, mas assim, em resumo, a pessoa está conectada ao processo e o processo vai estar conectado à tecnologia. E necessariamente essas três coisas precisam estar muito bem ordenadas, senão é efeito cascata, né? Imagina você olhando para peças de dominar todas em pé, né? Você apertar em uma que é a principal e ela derrubar todas as outras, esse é o efeito que aconteceria na empresa. E esse é o papel da logística dentro da empresa, né? Porque não é só, como o Adriano falou, colocar no caminhão e tchau. Tá dentro de todo o processo. Ainda mais quando a gente fala de uma indústria que está fabricando, está recebendo mercadoria para fazer aquela fabricação, depois fazendo a venda, entregando, montando a porta, porque porta só é porta quando abre e fecha. Exato. Tudo isso é logística. Exato. Todas. Qual que é o olhar de vocês hoje para o futuro? Qual que é a visão de vocês para o futuro? Tecnologicamente, com sustentabilidade, com crescimento, a Pormad daqui a alguns anos? Assim, a gente brinca com isso lá na indústria. O nosso CEO, o Cláudio, ele brinca muito com isso. Onde estaremos, o que estaremos lamentando que não fizemos há anos atrás, assim, ele sempre brinca com isso. Legal. Então, nesse mercado B2C, que a empresa tá crescendo muito, né? O que a gente visualiza é que a gente consegue incorporar novos produtos, aumentar o portfólio de produtos com a mesma tecnologia que a gente está utilizando. Então, por exemplo, temos a Fretify. Não é só para porta. A gente pode trabalhar com o que a gente quiser. A ferramenta está preparada para suportar. Então, a gente está trabalhando muito nessa expansão, aumentando o leque de produtos. Tem algum spoiler já? Alguma coisinha que dá para contar aqui pra gente? É tudo muito rápido. Um exemplo dos últimos lançamentos, assim, por exemplo, Porta ACM. Não tem um ano na empresa. O que é Porta ACM, João? A Porta ACM é uma porta de entrada que ela suporta intempéries e tudo mais. É uma porta para usar em ambiente externo. E são portas projetadas normalmente por arquitetos. Então, são aquelas portas com dimensões avantajadas. Um design todo bonito. Exatamente. A Legal. Pormad não atuava nesse mercado. Identificando, né, com o tipo de cliente que a gente estava atendendo, era uma necessidade do cliente. A gente já estava com aquele cliente na mão e não tinha o produto. A Pormad incorporou e está oferecendo. Mesma coisa agora no mercado de esquadrias. Os primeiros pedidos de esquadrias entraram em julho agora. Então, assim, é uma coisa que é tudo muito rápido. E daí, como a gente tem as ferramentas já disponíveis e preparadas para receber esse aumento de demanda, vamos dizer assim, hoje um cliente que ele comprava 15 portas internas para sua casa, lá, um ticket médio ali de 30 mil reais, só com o aumento desses produtos aí você passa de 200 mil facilmente, o mesmo cliente. O mesmo custo de aquisição, a mesma equipe comercial, o mesmo sistema, o mesmo TI que a gente Você vai agregando produtos Exatamente, ali para aquela Você consegue venda. trabalhar com mais valor agregado usando a mesma estrutura que você já tem. E é assim mesmo? Acompanha automaticamente? Com certeza. É que a gente não tem um modelo de segmentação único, né? Fretify, ela é muito personalizável. Eu tenho desde clientes como a própria Pormad, né? Que é um modelo específico de mercado, como clientes que, por exemplo, né, fazem entregas de tags, né? Não nem precisa citar quem é, mas fazem entregas de tags, por exemplo. Então, é totalmente diferente um do outro, né? O tipo de produto, o perfil de produto. E isso, para nós, a forma que a empresa trabalha, logicamente falando, não é mais um desafio. Hoje eu falo que a Fretify, ela tá independente do ICP, né? Do perfil do cliente ideal. Ela tá no distribuidor, no atacadista, no varejista, na indústria, no operador logístico. Não temos mais nenhum tipo de segmentação ou ramificação que a ferramenta não se adapte. E como a empresa consegue colocar o seu processo dentro dela, ela vai olhar e vai se adaptar, né? Não é inteligência artificial, tá, gente? Pelo amor de Deus, é uma solução que você consegue ir lá, dizer como o seu processo funciona e personalizar o seu processo dentro dela. E através desse processo acompanhar as atividades e executar as atividades. Que é muito mais vantajoso do que a própria inteligência artificial, porque é feito costurado ali exatamente para encaixar ali. Então você que acha aí, né? Vou dar só uma provocação. Manda lá. Você que acha que o seu processo não se adequa
Fala com aquela voz bem perto do microfone. Você adequa, ou você acredita que a tua logística é difícil, é complicada. O João tá aqui para comprovar que não, é possível, tá, gente? É possível. Então, venha conversar com a gente, converse com o próprio João, vai conhecer a Pormad, tenho certeza que ele vai abrir as portas lá da empresa para vocês visualizarem como que a ferramenta conseguiu se incorporar, né? E passar por todos esses desafios, mas se dá a dúvida, se dá não, o benefício da dúvida, cria o benefício da dúvida. Precisam analisar como que a minha logística poderia ser construída tecnologicamente falando, ou digitalmente falando. A gente está trazendo provas, né, de que a transformação lá existe. É assim que você se percebe também, João? Com certeza. A ferramenta, ela se adaptou muito bem à nossa necessidade. Olhando como embarcador, como indústria, como transportadora, como comercial, ela está atendendo a todas essas frentes e, assim, se adaptando perfeitamente. Sabe, Adriano, que a essa altura do campeonato me surgiu uma dúvida aqui, Claro. que eu acho que eu já deveria saber isso. Como assim? Mas, Como assim não sabe? pois é, como não sabe, a questão dos fretes, por exemplo, o lançamento ele é feito manualmente. Vocês pegam as tabelas das transportadoras e vão lançando. Conforme vai surgindo a necessidade de uma transportadora nova, ela é abarcada ali também. Essa não é uma dúvida só da Bia, essa é a dúvida dos nossos clientes também, tá? Na realidade, não. A gente tem um modelo, claro, a inserção do dado, se você for pegar agora a ferramenta, ele é manual, é claro. Mas o modelo de implantação que a gente tem, ou de inserção de tabela, é através de uma importação. Só que o transportador não tem padrão. Cada transportador tem um modelo de tabela, tem um modelo de precificar, tem uma forma de criar. E aí vem a questão da personalização. Temos um time que trabalhou já na área de logística, que já vivenciou as atividades principalmente de tabela. Aqui está um exemplo, né? E temos outras pessoas dentro da própria estrutura que criam uma parametrização, geram um modelo de arquivo para que seja possível se importar essa tabela. Já vi softwares no mercado que você tem que ir lá e fazer a inserção. Não. Só que tem transportadoras que possuem esse dado através de API, através de integração. E aí a gente também consegue puxar ou conectar com ela e trazer essa informação. Tem transportadoras que têm isso no seu site. É também possível buscar esse dado de lá. Mas na prática, vamos lá, profissional de logística aí que tem dentro do seu portfólio 10, 20, 30 transportadoras, cada uma com uma tabela diferente. Elas vão ser imputadas de maneira automática dentro da estrutura. E quando altera o preço do frete? Aí ele tem a opção de fazer reajuste. Em lote na tabela, em um único campo de linha. A gente teve o exemplo do, salvo engano, do diesel há 2 anos atrás, foi, né? A principal alteração, acho que foi 2 anos atrás, que teve um índice muito alto, né, de crescimento do próprio diesel. Era possível ir lá e colocar um percentual adicionado. Com base no que estava acontecendo naquele momento no país. Vou adicionar um percentual de 5% de revisão na tabela inteira dessa transportadora. Com 2 cliques, 5%, aplicar reajuste total na tabela, salva e eu gravo a alteração, que o João, que é questão de compliance e governança, principalmente. É frete, é dinheiro que depois vai ser pago pela empresa. João foi lá e fez a alteração. A ferramenta grava o log do usuário, diz a data, o que ele alterou, quais foram os campos de linhas que foram revisados para que depois ele possa ter o histórico dessa informação. Adriano, aquele papo, né? A gente já falou, mas não custa lembrar. Claro. Quem quiser acessar a Fretify, entrar em contato, quais são as plataformas, redes sociais, sites? Fretify está em todas, menos no Tinder, tá? A gente está em todas. Mas Fretify _oficial em todas as plataformas. E o podcast, Spotify, YouTube, TikTok e também nos canais da RIC. Para o mundo todo. Para o mundo todo. Onde você estiver, você vai assistir, com certeza. João, a gente não pode também encerrar essa conversa sem saber como encontrar a Pormad. Quem tiver interesse em fazer ali a aquisição de algum produto de vocês, ou até mesmo de conhecer os produtos que você disse que são hoje produtos mais sofisticados. Exato. Nós temos as lojas espalhadas pelo Brasil, pode ser consultadas no www.pormad.com.br. E nas redes também tem, só que são N hashtags. Cada loja tem o seu perfil, né? Exatamente. Nós temos o setor de marketing, monitora isso. Claro. Então, cada showroom tem as suas redes para as ações pontuais de cada região, né? Como ela está nacionalizada, as redes também são distribuídas para atender aquelas
aquelas regiões devido às ações pontuais. Mas é só procurar Pormad no Google. Isso que eu ia falar. Escreveu lá no Instagram, Pormad, já vai aparecer. E são quantas na cidade? Ainda quer dizer quantas no país? Eu acredito que está chegando perto de 40, até o final do ano é para finalizar em 48. Que legal. Já existem os coworkings das regiões que estão expandindo e viabilizando, eles já partem para a loja própria. Certamente quem está nos ouvindo, nos assistindo, vai encontrar uma Pormad mais próxima ali na cidade vizinha ou no município. Se não tiver, a gente tem uma equipe interna que faz o atendimento das regiões fora dos raios de atuação dos showrooms. Ah, tá, Então, legal. esse showroom é legal. É legal. Bonito de conhecer. Muito interessante. Eu já visitei. Acho muito interessante. Porque é um veículo, né, aberto ali que eles conseguem mostrar É um espaço especificamente. com todos os produtos ambientados. Nossa, é bem interessante. É um modelo de venda, assim, muito interessante. Dá para acionar a Pormad, então, de qualquer lugar do Brasil. Com certeza. É isso aí. João, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Um prazer conhecer sobre a empresa, né, de vocês, mas também sobre toda a área de logística, essa transformação, implantação, as boas práticas, os desafios. Valeu por compartilhar. Legal, eu que agradeço. E precisando, só pegar meu contato com o nosso amigo aí, ele, se Vai alguém ter. estiver assistindo. Vamos passar. Vamos publicar, vamos passar em todas as plataformas. Eu tenho certeza que vai ser uma visão pontual para quem ainda está com dificuldade. Que a gente puder contribuir, a gente está à disposição. É isso aí. Fechamos mais uma edição, Adriano? Fechamos, gente, fechamos. E importante, né? A gente está na fase agora, né, Bia, de começar a nossa segunda temporada. Vem aí. Estou muito ansioso, muito motivado também. Pretendo trazer outros clientes da Fretify com as mesmas dificuldades que o próprio João que apresentou. Mas para nós está sendo... tudo isso aqui para nós também é novidade, né? Acho que as pessoas devem achar que startup não tem novidade. Tem, tá? Tem novidade. Isso aqui, principalmente para a estrutura que a gente tem hoje de pessoas, de marketing, né? De construção, também se faz a quatro mãos, né? Por isso que essa parceria com a própria RIC fez com que a gente levasse essa informação de uma maneira um pouco mais humanizada, né? Para quem está assistindo em casa, para quem está vendo em casa e muitas vezes só quer escutar realmente o que está acontecendo, mas conseguir, por exemplo, fazer com que o João se deslocasse lá de União da Vitória para estar aqui em Curitiba hoje fazendo a gravação não é fácil, né? A gente sabe que o dinamismo é importante, mas a segunda temporada vem aí justamente com novos desafios. Sem e eu dúvida. conto com vocês, é claro. É uma honra. Obrigada, viu, João, por ter feito toda essa viagem para vir aqui compartilhar com a gente. Não, foi um prazer. Obrigado. É isso aí. É cheio de novidade aqui para mim também. Eu sou jornalista, não sou da área da logística. Eu estou aprendendo muito a cada episódio. Espero que vocês também possam estar percebendo isso e aprendendo junto conosco e com a Fretify sobre inovação, sustentabilidade, novidades do mercado e principalmente como melhorar todos os pilares que envolvem a logística das empresas, seja qualquer que seja o modelo, né, que envolva esse negócio. Até a próxima, então. Não se esqueça de compartilhar, de sempre mandar para as pessoas que você conhece, que você sabe que podem ter interesse aqui nesse conteúdo, porque a gente vai fazer nossa comunidade crescer e vamos sempre compartilhar novidades aqui com vocês. Até mais!